Vem com nós. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Glória a Deus por isso. Deus, Ele quer te usar no propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluias. Mas como você pode matar a fome de uma pessoa estando você com fome? Como pode você fortalecer alguém estando você fraco? Deus, Ele quer te usar, mas para isso você precisa estar bem na presença dEle. Eu falo para você estar bem, e quando eu falo isso, é unicamente diante da cruz. Você pode ter os seus problemas, as suas dificuldades, as suas tristezas, mas você precisa estar bem diante da cruz. Porque o Senhor quer te usar no propósito que Ele estabeleceu na sua vida, quando você estava no ventre da sua mãe. Aleluia por isso. Abra a vossa Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, amém? Aleluias. Tu és santo, Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1. Aqueles que puderem, como nossa tradição, se colocar em pé, amém? Tu és santo, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Tu és santo, Senhor. Rei dos reis e Senhor. Aleluias. Te entregamos nosso viver. Se entregue ao Senhor, aleluia. Tu és santo, Senhor. Poderoso Tu és. Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Romanos capítulo 12, no verso 1. Vamos ler junto, amém? Rogo vós, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os para a renovação do vosso entendimento, para que possais entender, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Olha esse momento por você. O Senhor, Ele quer operar maravilhas em nosso meio. O Senhor, Ele quer operar maravilhas em nossa geração, em nossa família, aonde estamos com a planta dos nossos pés. Mas Ele quer te libertar primeiro. É necessário que haja uma libertação na sua vida. É necessário que haja uma libertação no seu interior, na sua mente, na sua emoção. O Senhor quer operar através de você. Entenda, você é um vaso moldado pelas mãos de Deus para operar milagres em meio a essa terra. Aleluias. Amado Deus, prepara esse solo, Pai. Prepara o solo do coração do teu filho, para que possa receber essa palavra.
para que possa receber o teu Espírito, para que possa ser quebrantado essa noite, transformado essa noite, renovado essa noite, Pai. Para que possa voltar aos caminhos e caminhar de uma forma perfeita, a direção do propósito, e combater o bom combate, com uma fé, com o escudo pronto, com a espada preparada para a guerra. Porque em tudo isso, necessitamos unicamente te adorar e te agradecer, te exaltar, pois só o Senhor é santo. Aleluia, meus queridos. Aleluias. Podeis assentar, amém? Tu és santo, Senhor. Aleluias. Eu não sei o quanto você crê na Bíblia, o quanto a Bíblia é importante para você. Mas quero falar para você que o Evangelho não é um conto de fada literário, que um dia queremos viver e outro dia não queremos mais viver, porque um dia ele me agrada e de repente ele não me agrada mais. O Evangelho ele não é isso. A Bíblia não é isso, ele não é um livro como temos como experiência a Rapunzel, a Branca de Neve. A Bíblia não é isso, não é um conto de fadas. A Bíblia ela é formada de uma base que não conseguimos explicar, ao ponto de terminar o nosso início e o nosso fim. A Bíblia ele nos direciona a algo que o nosso corpo carnal, a nossa mente humana não compreende, que é tentar ter um relacionamento com um Deus que é o Criador de tudo. Ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Como entender um Deus que criou tudo e Ele é tudo? Entenda algo, se você crê na Bíblia, você não pode crer na evolução, como é ensinado nas aulas de história, na escola. Que o homem veio do macaco e começou toda aquela moldagem, homem sábio e tal. Não! Se acreditarmos nisso, estamos desvalidando quem é Deus, tirando o valor que quem foi Deus. A Bíblia é mais do que tudo isso. A Bíblia conta a história de um homem que abriu mão do seu poder, que abriu mão de ser Deus por alguns momentos na humanidade, por mim e por você. Existem muitos livros nórdicos falando de Zeus, falando que Zeus criou a humanidade, e depois veio o Hades, que para nós é Lúcifer, e corrompeu a humanidade, e até hoje os homens são adoradores de Zeus. O nosso Deus é lá em Valhalla, essas coisas tudo, uma cultura nórdica. Mas ele nunca falou que Zeus deu um filho para morrer numa cruz por aquela criação que se corrompeu por conta de Hades. Nenhuma outra cultura vai falar isso para você. Apenas um Deus, apenas Jesus, apenas o Espírito Santo de Deus confirma isso em nosso coração. Cristo morreu numa cruz para que sejamos salvos, para que sejamos libertos, para que tenhamos a novidade de vida e mais, que possamos reinar com Ele numa vida vindoura. Entenda, tudo isso é passageiro. E é por isso que precisa estar bem para fazermos a obra do Senhor. Porque aqui não teremos honra, aqui não teremos prazer, aqui não seremos honrados em nada, mas cremos que a nossa moradia, a nossa cidadania é no reino dos céus. A nossa morada é onde Jesus preparou para nós, o reino dos céus, onde anjos, querubins e serafins declaram que Ele é santo, santo e santo. E não há outro como Ele, o único digno de adoração, o único merecedor do nosso louvor, do nosso sacrifício. Mas para isso é necessário estarmos libertos. Deus Ele quer operar maravilhas em nosso meio. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você vê que o povo não estava bem. E Deus foi lá e operou maravilhas para aquele povo. E o povo se corrompeu logo após isso. Por quê? Porque faltou maturidade para esse povo. Faltou relacionamento para esse povo. Faltou entender que antes eu era um escravo e hoje eu sou liberto. E o que Deus me dá é o suficiente para ir até Ele. Deus levantou Moisés
após 430 anos de escravidão para o povo de Israel na terra do Egito. E o povo não estava bem. O povo estava sendo escravizado, estava apanhando, estava sofrendo. Alguns às vezes até passavam fome, porque estava tão cansado da carga de trabalho que queria dormir ao invés de comer. O povo foi privado de ter os seus próprios filhos, porque o homem que nascia naquele tempo era morto, ainda nenê. E Deus, através de Moisés, libertou esse povo. E foi com maravilhas que não conseguimos entender. O que é mais difícil para você? Deus abriu o mar vermelho e você atravessar, ou a terra do mar está seca e seus pés não se molharem? Você olhar para o lado e ver um tubarão e saber que ele não vai te atacar? Aleluias. E a criação glorifica a Deus pelo seu poder, revela a Deus pelo seu poder. Mas o povo de Israel, quando estava no deserto, por ser um povo de tudo a serviço, por ser um povo irracional, de forma emocional, eu quero dizer, porque eles sabiam que era o certo e o que era o errado. Mas emocionalmente, é como a nossa geração de hoje. Eu sei o que eu devo fazer, mas isso eu não vou fazer. Eu sei o que eu devo fazer, mas isso eu vou ignorar. Eu sei o que é o certo e o que é o errado, mas vou fazer o errado, porque isso satisfaz a minha carne, isso satisfaz o meu prazer, isso satisfaz o meu ego. E o povo estava ali no deserto, e a primeira profusão que acontecia, o povo falava: era melhor eu ser escravo e ter os meus peixes na panela, com meus pepinos e a minha cebola, do que estar aqui no deserto e não ter nada para comer. É melhor eu passar uma escravidão e apanhar dia e noite, mas ter o que beber. Eu preciso saciar a minha carne, então é melhor eu viver como escravo, do que estar liberto e tentar ser provado por um Deus. Lá estava Moisés no monte, 40 dias e 40 noites. E o seu fiel escudeiro Josué no pé do monte, porque ele não havia sido chamado para aquele propósito. O propósito de Moisés, de Josué, era guiar o povo e liderar o povo após a morte de Moisés. Mas antes disso ele tinha que servir. E essa paciência muitos homens e mulheres não têm, porque quer algo imediatismo. Quer ser honrado agora, quer ter honra agora, quer ser reconhecido agora, mas não está preparado para a carga de uma liderança ou de uma tarefa. Porque nem todos serão líderes, mas todos terão função nesse corpo. Nem todos irão guiar, mas todos irão ajudar na guia de um povo. E quando Moisés ele volta do monte, houve esse barulho de festa. Mas por que haveria uma festa? O povo estava no deserto. E no contexto dessa história, Arão ele falou para o povo: me dê suas joias, me dê todo o seu ouro, eu irei fazer um bezerro de ouro para você. E quando ele faz o bezerro de ouro, ele fala: olha, esse é o Deus que te libertou da terra do Egito. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Senhor te libertou de uma escravidão. Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos falharam, todos erraram. E por isso estamos destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos resgatou do manancial do pecado, daquele poço de lama. E no meio desse caminho, por causa de provações, olhamos para um prazer, olhamos para um dinheiro, olhamos para um momento e falamos: olha, esse é o meu Deus que me libertou do pecado. E não entendemos que estamos voltando para o pecado. E se estão voltando para o pecado, aleluias. Essa parte me machuca muito quando eu lembro disso, porque se entendemos a Bíblia, entendemos o que é o sacrifício da cruz. E lá em Hebreus, no capítulo 6, no verso 24, vai falar: porque se pecamos, estamos crucificando a Jesus Cristo novamente. Se pecamos deliberadamente, de uma forma que não tem importância, estou crucificando a Cristo naquela cruz.
Me fala, você não consegue ver o seu filho chorando. Como pode aceitar ver um homem ser sacrificado pelo seu egoísmo? Você não consegue ver a sua esposa em prantos, mas você consegue aceitar Jesus Cristo ser crucificado pelo seu egoísmo. Deus, Ele quer operar maravilhas em nosso meio, mas é necessário estarmos bem diante da cruz. Houve uma lei para o povo de Israel no deserto. Essa lei foi: guarda o sábado, porque ele é um dia santo. Aí veio Jesus no tempo da graça e falou: o sábado é o dia do Senhor. E para alguns restauradores, eles falam: se não existe mais o sábado, não existe mais o dízimo. Mas o que ele não entende é que o dízimo é uma ordem segundo Melquisedeque. Melquisedeque não veio de Arão. Logo mais, o dízimo é para o Senhor Jesus, porque Melquisedeque é Senhor Jesus. E o sábado? Entenda, aquele povo no deserto era um povo de dura serviço, é um povo de um coração duro. Então Deus falou: olha, a única forma desse povo se lembrar que eu libertei eles do Egito, a única forma desse povo tentar falar comigo, a única forma desse povo ter um relacionamento comigo, é eu separando um dia para que eles possam lembrar disso. Só que hoje não existe um dia, um lugar ou uma data especial, entenda. Todos os dias é do Senhor Jesus, todas as datas é do Senhor Jesus, todos os momentos de nossas vidas precisamos ter um relacionamento com Deus. Todos os dias precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus nos resgatou do pecado, nos resgatou da nossa imundícia, da nossa sujeira, e nos limpou, nos deu vestes novas. Mas se olharmos com olhos espirituais até hoje, as nossas vestes estão sujas com o sangue de Jesus, porque é o único sangue que nos purifica, que nos restaura, que nos renova, que nos dá vida. É necessário, irmãos, amadurecer, espiritualmente falando. É necessário entendermos qual é o culto que devemos oferecer a Deus, o sacrifício que temos que oferecer a Deus. É um culto, é um sacrifício racional. É você entender o que precisa fazer, como tem que ser feito, a hora tem que ser feito. Oferecer ao Senhor um culto, um sacrifício racional. Falamos: eu não matei, por isso não pequei. Eu não roubei, por isso não estou pecando. Eu não minto e não peco. Mas olha, o bem que eu devo fazer, e isso eu não faço, nisso eu estou pecando. A adoração que eu tenho que dar, e essa adoração eu não dou, nisso eu estou pecando. A pessoa que eu tenho que orar, e eu não oro, nisso eu estou pecando. A Bíblia fala, não de uma forma normativa, que é uma ordem, mas de uma forma de instrução. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Leia a palavra do Senhor de dia e de noite, para que eu não possa pecar contra Deus. Davi, ele adulterou, ele matou, mas ele fala: meditei na palavra do Senhor de dia e de noite, para não pecar contra o meu Deus. E logo mais à frente, Deus chega a Salomão e fala: olha, o meu povo não vai perecer por causa de Davi, o seu pai, não por causa de você. Davi, por mais que ele tenha falhado e errado, ele entendeu: olha, sem o Deus Altíssimo, sem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu nada sou, eu nada posso fazer. Afaste de mim todas as coisas, menos o teu Espírito Santo. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele sabia o que tinha que fazer, mas adorou deuses, levantou altares, teve mais de 1000 mulheres, e oferecia crianças do seu reino como sacrifício ao Deus Moloque. Como uma geração pode prosperar com um homem de Deus fazendo isso? Então, como a Bíblia fala em Êxodo que as misericórdias do Senhor se renovam até 1000 gerações, por causa de Davi, o seu pai, mais uma geração o Senhor teve misericórdia.
E você sabendo disso, você está pecando, porque o bem que você não está fazendo, uma geração irá sofrer. Entenda o tamanho da maturidade que você precisa ter. Entenda o tamanho do racional que é esse culto para Deus. É hora de evoluirmos, é hora de ir para frente. Temos que quebrar alguns paradigmas que implantado dentro de nós, por uma falta de conhecimento, por uma religiosidade. Temos que mudar tudo isso, mas não para o meu bem. Temos que mudar tudo isso para a glória de Deus, para se aproximar mais de Deus. Entenda, o pecado é pecado, ainda que você esteja feliz. Hoje está algo tão assustador, não temos nem que nos escandalizar por isso, mas pode acontecer emocionalmente. Pastores e pastoras que não são pastoras, mas estão ali na liderança, são gays. E percam a amizade. Eu não vou romantizar isso, a Bíblia fala, o homossexual não vai herdar o reino dos céus. 1 Coríntios, no capítulo 6, lá no verso 6 em diante, porque no 12 ele vai falar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas as pessoas, para se sentir bem, elas vão e fundam uma garagem, pegam um galpão e abre uma igreja e fala, aqui você é aceito, aqui o Senhor te ama. Eu estou usando essa ilustração do gay, mas é ladrão, é tudo que a Bíblia condena. Mas de forma emocional, porque se você vai ter uma luta nos dias de crente, é quando o homoafetivo, porque ele quer ser aceito, mas a Bíblia não aceita. A Bíblia fala, venha como você está, mas você não pode permanecer. Jesus chamou a todos como eles estavam, mas eles não permaneceram como eles eram. Judas permaneceu, e todos nós sabemos como foi o fim de Judas. Judas permaneceu como ele era, ele não mudou. Deus, ele quer você como você está, mas ele quer te transformar. Tem que aceitar a transformação. E o caminho é estreito, a porta é estreita. Não será fácil tudo isso. Mas o Senhor tem uma obra a ser feita a partir da sua vida. Então o povo, ele vai lá nos dias de hoje e abre essa garagem e fala, venha. E o povo está em cima do púlpito falando que o Senhor é santo, cantando louvores, lendo a Bíblia. E depois vão e pecam contra Deus, porque emocionalmente eles são imaturos para entender que não é Ele o centro das coisas. Romanos capítulo 11, no verso 36 vai falar, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Não é a nossa vontade, não é o que me faz bem, é o que o Deus quer, é o que Deus planejou, é o que Deus ordenou, irmãos. Certa vez na Bíblia fala que um homem viu a sua riqueza e falou, olha, preciso de depósitos maiores para guardar a minha riqueza. Em outras palavras, agora eu vou fazer uma conjectura para os irmãos não se escandalizar, não está escrito na Bíblia. Eu preciso de mais prazer, vou procurar outros momentos de prazer. Aí a Bíblia fala, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem para apresentar ao Senhor? E lá em Tiago, no capítulo 4, vai falar, a vida é como um sopro, como uma neblina, que se vai. E louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você tem para apresentar diante do Senhor? Aí você fala, mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso me mover? Se Deus é dono de tudo, por que eu tenho que dar dinheiro? Se Deus pode transformar tudo, por que eu tenho que subir ao monte e orar? Por que eu tenho que jejuar? Comer uma carne é tão bom.
Aprendi com o meu pastor a comer carne. Aí eu falo, C.S. Lewis, ele deixa isso bem entre linhas em seus livros. Deus, ele é um poeta. Estava aquela mulher com fluxo de sangue, há tanto tempo já, gastou toda a sua fortuna tentando ser curada. E o Senhor Jesus sabia no ventre da mãe dela que ela iria passar por aquilo. Jesus sabia que ela estava no meio da multidão. Ele não poderia simplesmente falar, abra o caminho, tem uma mulher doente vindo até mim. Eu quero curar ela, hoje é o dia. Mas Deus, ele é um poeta. Ele queria que aquela mulher olhasse para Jesus e falasse, aquele homem vai me curar. Deus é um poeta, ele queria que aquela mulher começasse a enfrentar a multidão. E a multidão olhava para ela e falava, olha, sua imunda, você está suja, não toque em mim. E ela, não importa, eu quero minha cura, eu quero meu Deus. Deus poderia curar ela muito antes disso, mas Deus quer ver a sua ação. Deus gosta de ser surpreendido. Deus gosta de ver você no monte orando, saindo da sua casa, subindo nesse pequeno monte, e chegar lá você gastar o seu tempo orando, que na verdade não é gastar, é investir. O maior investimento que existe é no reino dos céus, é dobrando os seus joelhos e orando. Como é que é o nome do cara? Esqueci o nome do teólogo agora. A Luz da Eternidade, pastor, como que é o nome do teólogo? Leonardo Ravenil, ele fala, quando chegarmos no céu, iremos desejar ter orado muito mais do que oramos hoje. E ainda achamos que fazemos muitas coisas. Aleluias. Mas eu entendo também que a imaturidade no reino dos céus causa isso. Porque você nunca parou para ler a Bíblia como tem que ser lido. E você nunca colocou o seu joelho diante do altar perguntando, Deus, por que está assim na Bíblia? O que quer dizer isso na Bíblia? Certa vez um preso estava próximo da sua sentença de morte. E ele teve a oportunidade de ter uma ceia antes. Mas no caminho dessa ceia, ele matou o guarda. De uma forma horrível. Então tiveram que estender a sentença para que ele fosse julgado por aquele assassinato. Só que antes dele ir para esse julgamento, um padre chegou nele e falou, por que você matou aquele soldado, aquele policial, aquele guarda? Ele falou, vocês vão me julgar de novo. Eu terei nova chance de viver. Provavelmente eles vão me dar mais 30 anos de prisão, então eu vou ficar mais 30 anos vivo. As suas emoções te enganam. Quando você diz ser sincero. Ah, eu falo mesmo. Ah, eu sou assim. Então, eu faço isso mesmo. Mas isso você está se enganando. A sinceridade enganosa te faz um enganador a si mesmo. Um autossabotador. Emocionalmente falando, eu vou pecar porque o Senhor vai me perdoar. Eu vou falhar porque o Senhor vai me perdoar. É o que as pessoas falam. Deus é um Deus de amor. Não é possível que esse Deus vai me mandar para o inferno. Não, Deus é um Deus de amor. E se Ele é um Deus de amor, por que Ele deixa tanta maldade acontecer? Mas para mim Ele é um Deus de amor. Então eu posso pecar, eu posso errar, eu posso falhar, porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus de amor. Mas olha, Deus amou tanto Davi. Deus amou tanto Davi, porque Ele matou o marido da mãe de Salomão. Fica mais fácil quando você esquece o nome. Betseba. Eu não lembro o nome do rapaz agora, misericórdia. Urias, eu ia falar Uzias, mas é Urias. Os irmãos estão lendo a Bíblia, hein? Amém. E eu falei que vocês não estão lendo, né? Brincadeira. Porque ele matou Urias. O Senhor, Ele é tão amoroso,
que porque ele matou Urias, a vingança daquela espada se correu por 4 gerações na família dele. Olha como esse Deus é amoroso. Você matou Urias, Davi, e você não precisava dessa mulher. Mas a espada ficará na sua geração por 4 gerações. Uma espada vingativa, uma espada de morte. E os filhos de Davi não honraram Davi, a maioria deles. Porque esse Deus é um Deus de amor. Porque esse Deus é um Deus de justiça. E olha que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia fala, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e diga, você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Se Jesus voltar hoje para você, porque Jesus vai voltar da nossa geração, o que você tem para apresentar no altar do Senhor? Você não vai conseguir evangelizar se você não estiver preparado. Palavras bonitas não convencem ninguém de uma forma longo prazo. Testemunho muda pessoas. Testemunho mantém pessoas no reino dos céus. E você só pode ter o testemunho se a palavra estiver enraizada no seu coração. E eu começo a pensar, quando lançamos uma semente numa terra, se a terra pudesse falar, o que ela iria falar? Olha, não cresça, o seu ramo está me machucando. Esse caminho que você quer percorrer irá me machucar. Não faça isso, você está me ferindo. Porque uma semente para ela dar fruto, ela cria raízes na terra. E essas raízes são caminhos abertos. Se a terra pudesse gritar, o que ela gritaria para essa semente? Para você ter uma semente no reino dos céus, é necessário você gritar. E o grito é: pois o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é um lucro. Pois o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é um lucro. Eu não tenho mais os membros do meu corpo como instrumento do pecado. Não, meus membros agora são instrumentos de justiça para louvor de Deus. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 8:1 vai falar: agora pois, somos libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque não existe mais nenhuma condenação. Você vai gritar nesse processo: pois o viver para mim é Cristo e o morrer é o lucro. O homem emocional vai falar: eu tenho que viver, eu não quero morrer. Eu tenho que viver, eu não quero morrer. E como saber que somos pessoas emocionais? Ou você é uma pessoa emocional? Eu quero te falar. Você não abre mão do seu pecado. E eu não sei qual é o seu pecado. E prefiro também não saber. Prefiro não ter essa revelação agora. Você não sabe, você tem um pecado e você não quer abrir mão dele. Porque ele sacia tanto a sua carne, que é mais importante do que a salvação. Para você entender, Deus não condiz com a preguiça. Se você é uma pessoa preguiçosa, ao ponto de você não fazer, porque a preguiça vai existir no seu corpo, porque isso é uma herança de Adão para a nossa genética, então a preguiça vai existir. Mas pelo fato de você ser dominado pela preguiça, ela é um pecado em sua vida. Olha que tolo. E você achando que porque pecado é só quando você for matar alguém. Tolo, chamou seu irmão de idiota, você é um homicida. Esse é o tempo da graça no reino dos céus. Eu não traio a minha esposa, tolo. E tola também. Olhou com cobiça, você adulterou no seu coração. Mas não fui para o motel pecar ainda, pastor. Olhou com cobiça, tolo. Você está pecando. Você não domina a sua carne. Você não domina o seu eu. Ei, o batismo não te salvou. Porque o velho homem sabe nadar.
A mudança começa quando você entende o que é a cruz na sua vida. O que fez a divisão no mundo foi antes de Cristo e depois de Cristo, porque um homem morreu numa cruz, por pessoas que ainda não tinham nascido. E não existe nenhum fato na história poderoso como esse que pode dividir a humanidade. Só a grande tribulação que está por vir. Isso é interessante também porque falamos dos que usam drogas, falamos do que fumam e bebem bebida alcoólica. Eu quero te falar, aqui no sul tem uma igreja que promove o UFC em finais de semana. E eles bebem e fumam. Eu não sei o quanto eles têm paz com Deus, mas eles fazem isso. Mas eu quero falar para vocês, o seu vício no café é tão mal quanto o cara que usa droga. Você não conseguir abrir mão algo bobo de um açúcar é tão pior quanto uma droga. Eu não consigo ficar sem comer um pãozinho no café da manhã. Você é escravo de um pão. E a Bíblia não fala, isso é um entendimento. Você só vai amadurecer a partir de um jejum. Você ficar sem comer aquilo que te agrada. E eu quero que vocês entendam, ficar sem rede social, ficar só sem chocolate, só sem café, ficar só sem televisão, isso não é um jejum. Isso é algo que fazemos para nos enganar. Se quer se aproximar de Deus, fica sem comer aquilo que te fortalece. O que te fortalece? Um arroz, um feijão, uma carne, um pão. Fica um dia sem comer. Eu estou falando isso para vocês porque precisamos estar bem para que sejamos usados. E se você não for maduro, você não vai ser usado por Deus. Porque Elias, ele era tão maduro que em um certo momento ele teve depressão e pediu a morte. Mas pela misericórdia de Deus, ele fez milagres ainda. E Jeremias, ele foi o homem que falou, não vai chover, até que eu fale novamente para chover. Imagine nós que não ficamos sem um café. Imagine nós que não ficamos sem um chá. Que não ficamos sem tomar a nossa refeição do café da manhã. Entenda, o caminho é estreito para o reino dos céus. Mas você vai ter que apresentar algo para Deus quando chegar o grande dia. Você é emocionado quando você é uma pessoa acomodada. E agora vamos trazer isso para o nosso grupo. Só vir no culto esperar uma palavra para você ficar bem na quinta e na sexta e no sábado. Aí você vem no domingo, espera uma palavra e fica bem segunda e terça. Mas você não faz nada mais do que isso. Sabe algo que temos que mudar? E isso é algo meu. Eu quero passar isso para vocês. As nossas ofertas, como o pastor falou, tem que ser algo que é tão poderoso para Deus que é algo que para nós faria tanta diferença. E eu quero falar isso para vocês com muita seriedade, para que outras pessoas também escutam. As nossas ofertas não é só em dinheiro. Eu vou trazer para a área da comida. Não é só um arroz e um feijão. Comece a ofertar o que nós chamamos de mistura na vida de pessoas que não têm nada para comer. E me fala depois se nós não servimos um Deus que abre portas nos céus. Me fala depois se não servimos um Deus que honra. Não é para você ser um tolo, é para você ser sábio. Porque infelizmente hoje é quase uma gangue esse negócio de receber oferta, né? Você vai no semáforo, o pessoal está pedindo essas coisas tudo. Você vai no mercado, o pessoal está pedindo leite e depois já estão lá pronto para vender esse leite. É algo muito, muito sério. Então, é a maturidade. É a maturidade de você saber o que você tem que fazer. Você é acomodado quando pensa só em si mesmo. E não pensa no reino dos céus. Entenda. O seu próximo emprego, a sua promoção no emprego,
Se o reino dos céus não está no meio, tolo, essa noite pedirão a tua alma. Você é emocionado quando você não aceita a repreensão da palavra de Deus. E você acredita saber mais que a palavra de Deus. Você é emocionado quando você se sente uma pessoa superior, em outras palavras. Você não aceita a repreensão. Você não aceita a palavra de Deus. Arão e Miriam estavam no deserto. E por algum motivo, eles pensaram: eu mereço tanto quanto Moisés. Emocionados. Eu mereço falar com o povo tanto como Moisés fala. Porque Moisés acha que só por ele que Deus vai falar. Aí Deus, conhecendo um homem que jejuma, conhecendo um homem que pagava o preço como Moisés, reúne esses dois e eu mostrarei quem eu sou. E Miriam ficou leprosa. Mas pela misericórdia de Deus, Moisés, um homem amadurecido, orou. E ela foi curada. Você é emocionado quando existem esses 3 sinais na sua vida. Você sabe tanto quando você é emocionado que você não quer pagar um preço e está diante da cruz. E se não estivermos diante da cruz, não veremos a Deus. Se não estivermos santos, não veremos a Deus. Santificados na verdade, a sua palavra é a verdade. Meditei na palavra do Senhor de dia e de noite para não pecar contra Ele. Aí eu pergunto para vocês: qual o seu relacionamento com Deus? Que preço você tem pago para a obra do Senhor, para o ministério do Senhor, para o Evangelho? Qual o seu relacionamento com Deus? E eu falo, não é oração, obrigado pelo meu café, obrigado porque eu vou dormir, obrigado porque eu vou acordar, não. Estou falando de maturidade. É necessário ter essa maturidade. De conversar com Deus. De conversar com Deus. De dobrar o seu joelho e esperar Deus falar. E se Deus não falar, Deus, eu preciso sair agora, porque eu preciso honrar o Senhor fora daqui. Mas eu volto amanhã para falar com o Senhor. Qual o seu relacionamento com Deus? Eu vou repetir essa frase da Bíblia: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem para apresentar para Deus? Vamos para a próxima parte, de uma forma bem resumida, lá em Romanos 12, no verso 2. Romanos 12, verso 2. Aleluias. Amém? E diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os para a renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Após o processo de amadurecimento racional, eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Após você passar por esse processo, você não vai se conformar com as coisas desse mundo. Você acredita nisso? Você não vai se conformar com algo tão medíocre nesse mundo. Você não vai se conformar em um carro ser tão importante, em uma obra ser tão importante, em um dinheiro ser tão importante, em uma comida ser algo tão importante. Tenta entender isso. Você não vai se conformar mais com isso. Isso é só uma refeição. Eu não preciso disso. Eu escolhi ser fiel, eu não sou escravo disso. E eu vou te falar uma consequência disso tão impactante. Você vai conhecer a boa vontade de Deus. Vamos por níveis. Você vai conhecer algo bom. E bom é só Deus.
Quando o jovem rico chegou em Jesus e falou: mestre, sabemos que você é bom. Por que me chama de bom? Respondeu Jesus: bom é só meu Deus, é só meu Pai. Você vai começar a entender que existe algo bom, que tudo que nós temos é uma provisão de Deus, é algo tão bom, é algo tão agradável, é algo tão satisfatório para o nosso eu, que você vai começar a ser grato por aquilo, que você vai começar a expressar gratidão, que você vai começar a entregar a toda ação por algo tão bom que o Senhor fez na sua vida. Você vai começar a adorar a Deus por conhecer a boa vontade dEle. Eu falo para você, a boa vontade é a sua com Deus. Eu sei a boa vontade de Deus na minha vida, mas eu não sei a boa vontade de Deus na tua vida, porque isso é relacionamento. Você vai entender quando tiver um relacionamento. Você vai entender a agradável vontade de Deus na sua vida. Eu gosto do rei Ezequias, quando ele estava no leito de morte, prestes a morrer na verdade, e o profeta fala: Deus manda de falar, arrume a sua casa, porque chegou a sua hora. E aquele cara, ele começou a orar: não, eu não vou morrer agora, não Deus, não Deus. E Deus deu mais alguns anos de vida para ele. E o que eu quero falar para vocês com essa história, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o rei Ezequias é dele ir se encontrar com Deus Criador naquele momento. Mas por algum motivo Ezequias acreditou que ele tinha que viver mais. E porque Ezequias, naquele tempo o relacionamento era profeta e Deus, o rei normalmente só tentava seguir os mandamentos do Senhor. Ezequias falou: não, eu vou viver mais. E por causa disso, lançou-se aquela profecia da Babilônia invadir todo Israel. Porque um homem preferiu a sua vontade do que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas pastor, mas presbítero, como é que eu vou saber isso? Relacionamento. Relacionamento. Eu desafio você a ter um relacionamento com Deus. Pedir uma resposta e de não te dar essa resposta. Eu desafio isso. Deus não nega a resposta para os seus. Porque quando você está em um relacionamento, você entende que o básico não é o suficiente. Você começa a fazer mais para ter a resposta de Deus. E quando você começa a fazer mais para ter a resposta de Deus, o mundo espiritual começa a se mover. E lá fala em Daniel que Daniel queria uma resposta. E a única forma daquela resposta vir era Daniel orando e jejuando. Porque um anjo estava trazendo a resposta, mas tinha uma batalha no reino espiritual para ser vencida. Então em um relacionamento você vai entender que tem que fazer algo a mais e você irá fazer. E você vai conhecer a boa e agradável vontade de Deus. Se Deus fechar uma porta, é a boa e agradável vontade de Deus. Se Deus abrir uma porta, é a boa e agradável vontade de Deus, porque eu sou maduro o suficiente para entender isso. Esse é o meu culto racional a Deus. Relacionamento, igreja. Não existe outra forma. E existe o ponto principal para mim agora, que é a perfeita. O perfeito é algo 100%, é algo que não tem uma falha, é algo limpo, é algo puro, é algo verdadeiro. Isso é o perfeito. E o que é mais perfeito do que a graça de Deus em nossa vida? O que é mais perfeito do que o favor imerecido de Deus em nossa vida? O que é mais perfeito do que o dom da salvação? E olha, o dom não é por obras, porque não é por mérito, o dom é pela fé. Somos justificados pela fé em nosso Deus. Mas para conhecermos essa vontade perfeita de Deus, é necessário termos um relacionamento com Ele, é necessário sermos maduros no reino dos céus, é necessário abrir mão do pecado e começar a viver em santidade, é necessário abrir mão do nosso eu e começar a viver o que Deus quer que você viva. Não existe outro meio. Porque se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
toma a sua cruz e siga-me. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta? São palavras que eu vou repetir em 90% de todas as vezes que eu pregar. Porque não existe outro meio de anunciar o Evangelho senão pela cruz. Não existe outro meio de falar de Jesus Cristo senão pela cruz. Quando eu pergunto, por que você não vai fazer isso? Você vai falar, olha, eu acredito que um homem morreu numa cruz por mim. Eu acredito que um homem abriu mão do seu poder, se fez homem. Um Deus abriu mão do seu poder, se fez homem e morreu na cruz por mim. É por isso que eu não faço isso. E a pessoa do lado louco, Deus é um Deus de amor, pode fazer. Falar, não, Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. É um Deus santo, Deus de amor, um Deus de justiça. Não existe outra forma, igreja, não existe outro caminho. Se coloque em pé, fazendo um favor. É um momento único de você se examinar. Aleluias. É um momento único de você se examinar. De você olhar no seu interior e ver aonde você está falhando. Eu quero falar, esse Deus é um Deus de amor tão poderoso, que Ele vai nos perdoar sempre que quebrantarmos nossos corações. Esse Deus é um Deus tão poderoso, que Ele vai nos amar quando nos entregarmos à presença dEle. Ele não vai nos julgar, Ele não vai nos condenar, Ele vai nos amar. Quando decidir que Ele é maior em sua vida, quando decidir que sem Ele você nada pode fazer, quando decidir que sem Ele você nada pode fazer, quando decidir que sem Ele nada você pode fazer. Converse com Deus nesse momento. Aleluia, Senhor. Olhe para nós nesse momento, Deus.